Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do anúncio da Boa Nova de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre José, queridos peregrinos que estão aqui no santuário e você que está em casa, nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. Depois das grandes festas que tivemos, nesses dias, a grande festa da Páscoa, os 50 dias comemorando a Páscoa do Senhor, a festa do Pentecostes, tivemos também a festa da Ascensão, do Senhor, e domingo agora que se aproxima, vamos comemorar a festa da Santíssima Trindade, é onde nós comemoramos também a festa do Pai das Misericórdias. Nós voltamos então agora ao tempo comum. E o tempo comum, minha gente, é o tempo onde nós vamos escutar o dia a dia de Jesus, a missão de Jesus. Jesus que ensinou bastante, que o povo lá era cabeça dura, que nem a gente, Ele curou muita gente, porque através das curas ele também estava ensinando, também estava salvando. Então ele curava, ele salvava a muita gente. Então nesse tempo nós escutaremos esses ensinamentos de nosso Senhor e a vida pública de Jesus, o seu ministério, a sua missão. Por isso vamos ficar atentos. Esse tempo comum é um tempo forte de catequese, de muito ensinamento de nosso Senhor. Apesar de ser comum, vamos participar bem deste tempo. E olhando para a missão de Jesus, também assumir para nós. A missão de Jesus também deve ser a minha missão. Eu também devo viver a missão de evangelizar, de anunciar o reino de Deus. Na liturgia que nós acompanhamos, já escutávamos ontem, a reflexão de Paulo, a respeito do Antigo Testamento e do Novo Testamento, de algumas sombras que existiam no Antigo Testamento, apesar das maravilhas que Deus já havia realizado, através de Moisés. É ou não é algo extraordinário abrir o mar? É extraordinário isso ou não é? É, Tocar na rocha e da rocha jorrar água, não é algo extraordinário? Nossa Senhora, extraordinário,
A nuvem que acompanhava o povo de Deus, que guiou o povo de Deus. As pragas, né, do Egito, né, as pragas do Egito, também foi uma manifestação ali para que o coração do faraó fosse amolecido, para que libertasse o povo de Deus e o povo de Deus pudesse ir à terra prometida. Então nós vamos verificar que no Antigo Testamento nós tivemos várias manifestações, mas ainda não havia se manifestado o Filho de Deus. Os profetas haviam falado do Filho de Deus, haviam falado do Messias, mas ainda o Messias não tinha vindo. Então o Antigo Testamento é o tempo ainda da promessa. Quem já olhou para um espelho embaçado aí? Né? Às vezes a gente brinca, né? Dá uma baforada lá, embaça um pouquinho, né? Como é que a gente vê o nosso rosto ali? Não vê direito, né? Tem gente que faz um desenho, né? Ali. O Antigo Testamento é esse espelho ainda ali embaçado. E em Jesus, esse espelho é desembaçado. A gente consegue enxergar. Em Jesus, no Novo Testamento, a promessa do Pai se cumpriu. A promessa do Pai se cumpriu. Tudo aquilo que os profetas diziam se cumpriu em nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora nós estamos no tempo do Cristo, estamos no tempo do Espírito Santo. Os Atos dos Apóstolos, os apóstolos vivenciaram esse tempo do Espírito. Eram impulsionados pelo Espírito Santo a pregar o Evangelho, a anunciar o reino de Deus. E nós vamos nos lembrar muito bem que os discípulos, que os apóstolos não eram tão santos assim. É ou não é verdade? Ou eram? Eu estou enganado. Eram santos já? Já estavam prontos? Por isso que Jesus, você já é santo, pode me seguir. Foi assim que Jesus fez? Não foi, né? Jesus chamou um discípulo, chamou um outro discípulo, e que time ele montou, né, gente? Um era ladrão, né? O outro era pescador. Olha o time que Jesus foi montando. Mas Jesus foi trabalhando com aqueles discípulos, foi instruindo. Volto a dizer, os milagres que Jesus realizava era instrução para os discípulos. E eles aprenderam tão bem que nós já escutávamos nesses dias, né, que os apóstolos foram capazes de maravilhas como Jesus foi. Não é? Pedro, Paulo, ressuscitaram gente. Devolviam aqueles que estavam coxos, devolviam a oportunidade de andar. E muitos milagres aconteceram e não estão narrados nos Atos dos Apóstolos, mas os que estão escritos ali já bastam para a nossa fé, não é? Nós estamos no tempo de Jesus e estamos no tempo do Espírito. Em resumo, é isso que nós escutávamos ontem, já na primeira leitura, e escutamos hoje. O tempo de Jesus é o tempo desse Espírito. É um tempo onde agora cada um de nós devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E aí viver a missão que Jesus também viveu. E hoje, comemorando este santo, Santo Antônio, nós vamos identificar que este santo, que este homem também procurou imitar Jesus e imitou Jesus. Eu anotei aqui alguns pontos para a nossa reflexão deste santo que procurou manifestar a glória de Deus através do seu rosto, através da sua vida. Então, no Antigo Testamento, ainda oculto, obscuro, embaçado, mas em Jesus nós vemos a glória de Deus, nós vemos a glória do Pai. Quem me vê, vê o Pai, já dizia Jesus. E no Salmo nós cantamos: a glória do Senhor habitará em nossa terra. Então o povo de Deus lá no Antigo Testamento
apenas tinham uma noção de quem era Deus. E muitas vezes tinham uma noção de um Deus que castigava, que na verdade era mau, que não era tão bom assim. Era essa noção que eles tinham lá no Antigo Testamento. Mas em Jesus, o rosto do Pai fica mais claro em Jesus. Porque Ele é realmente um Deus de misericórdia, é um Deus que ama, mas que deseja a minha conversão, que deseja a sua conversão. Em Jesus se inaugura esse tempo do Espírito. Não foi no batismo do Senhor que Ele começou a sua missão? Não foi assim? É assim que começa a nossa missão também de cristãos. No batismo, na crisma, nós somos enviados. Quando recebemos o batismo, quando a gente recebe lá, né, a cruzinha na testa do bispo, né, ou alguém que ele encarregou, um padre responsável, que ele encarregou, e deu aquele tapinha lá no nosso rosto, para a gente acordar, para a gente viver a missão, para a gente viver este sacramento, para viver o batismo. Meus irmãos, nós estamos no tempo de Jesus e nós estamos no tempo do Espírito. E os apóstolos contemplaram a glória de Deus em Jesus Cristo, os santos contemplaram a glória de Deus em Jesus Cristo, e através da vida deles, o Cristo também se manifestava. Os milagres que Jesus realizou, os apóstolos também realizavam. Os santos também puderam realizar. Então, por isso que a gente cantou: a glória de Deus habitará em nossa terra. A glória de Deus, meus irmãos, se manifesta em cada Eucaristia. A glória de Deus se manifesta quando a gente vive o perdão, quando a gente vive a partilha, quando a gente vive o Evangelho. A glória de Deus se manifesta no meio de nós. E esta glória de Deus é só para alguns que são chamados a ser instrumentos? Não. Somente os apóstolos são instrumentos da glória de Deus? Não. Apenas os santos? Não. Eu e você somos chamados a manifestar a glória de Deus também através das nossas atitudes. E hoje, comemorando Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa, mas o Santo Antônio franciscano, nós podemos verificar que esta palavra se cumpriu também na vida dele, que nós acabamos de escutar no Evangelho. Ser o rosto de Cristo, manifestar o rosto, a glória de Cristo, a glória de Deus, é viver a justiça, não matar, não se encolerizar, não xingar o irmão, buscar a reconciliação. Foi isso que Santo Antônio pôde viver, foi isso que os santos viveram, esta busca pela justiça, o anúncio do reino, o serviço ao irmão, ao próximo. E nós somos chamados, irmãos, a manifestar a glória de Deus. Nesses pontos que Jesus aqui apresentou, viver a justiça. E Jesus orientou bem aqui, né? Não como os fariseus. Como é que os fariseus, infelizmente, esses fariseus viviam a justiça? Apenas de aparência. Tinha carinha de bonzinho, mas lá dentro, não é? Tem um ditado popular, né? Santo do pau oco. Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Será que é um santo do pau oco? Uma santa? Hein? Será que é só maquiagem que está aí? Será que o cabelo está ajeitado, mas lá dentro como é que está? Nós somos chamados a viver a justiça, não só de aparência, mas viver de coração, meus irmãos. Não sejamos santos do pau oco. Sejamos santos que sejam completos aí.
né? Que tem a madeira maciça, né? Pau oco não. Que nós vivamos a justiça, que nós vivamos realmente o Evangelho. Não é só na cara, né, do sacerdote lá, do missionário, que eu vivo o Evangelho. Lá em casa eu também vivo o Evangelho. Não é só lá na igreja que eu levanto os braços, tem aquela cara de piedade e inclina um pouquinho a cabeça, 90 graus para a direita e faz aquela cara de santo. E lá em casa, lá em casa, santinho do pau oco. Ainda bem que não aparece, né, a imagem lá em casa, né? A auréola, ó, não dá, minha gente. Não dá para ser e para ter uma cara aqui e uma outra cara lá em casa. Não existe isso. Nós precisamos ser coerentes, viver a justiça, viver a palavra do Senhor. É erguer os braços aqui, mas é estender os braços para o irmão lá em casa também. É ajudar quem precisa. É ter um coração, sim, misericordioso. Porque é muito fácil, minha gente, a gente viver de aparência, né? E hoje em dia, com a nossa tecnologia, bendita tecnologia, tem muita coisa boa na nossa tecnologia aí, né? Nos faces da vida, nos Instagrams da vida, mas cuidado para não estragar tudo. Cuidado para não estragar, né? Tira a foto lá, tá bonitinho, sorrindo, depois que tirou a foto, cara emborrada de novo. Então não tira a foto, então não posta, né? Seja o mesmo que está postando aquele que está vivendo o Evangelho, está vivendo o Evangelho, está vivendo a palavra. Meus irmãos, vamos ter cuidado para não viver só de aparências. É disso que Jesus está falando. Os fariseus naquele tempo faziam muitos selfies, infelizmente, né? Postavam muita coisa lá que não estava condizendo com a vida deles. Por isso que Jesus denunciou. E hoje nós continuamos aí a reproduzir, a fazer como eles faziam. Devemos viver a justiça realmente, devemos viver o Evangelho de fato. E depois Jesus, quando fala não matar, né? Ah, padre, eu não mato ninguém não. Ai, como mata. Como o padre mata, viu? Eu sou pecador também, nós somos pecadores. Quantas vezes a gente fuzila o outro no olhar, não é? Matou, ignorou. Teve a oportunidade, tínhamos a oportunidade de fazer o bem ali e já julgamos só pela aparência o irmão. Nossa, olha a roupa dele, olha a roupa dela. Vixe, aquela ali não se olhou no espelho hoje. Não é possível. Será que ela não se tocou que o cheiro dela não está muito bom? Não tomou banho? Meus irmãos, e assim a gente vai matando os irmãos. E o pior é quando a gente mata o irmão e ainda fala para outro, né? Padre, você ouviu? Só paroquiana ali, o cabelo dela, o jeito dela. Em vez de falar para a pessoa, né? Ajuda o irmão. Fala com a pessoa então, não vai falar dela para outro. Nós matamos, infelizmente, muita gente, ó, com a língua. Matamos muita gente com a língua. A língua bendita. A língua vai queimar, se não cuidar. Vai queimar lá no inferno, viu? E o pior, não vai só a língua, né? Você vai junto. Você quer ir junto com sua língua? Deus nos livre, né? Deus nos livre. Não matar o irmão, não se encolerizar contra o irmão. Eu sei que a gente passa raiva, viu? Nós passamos raivas uns com os outros, mas o pior é a gente alimentar aquela raiva. É ou não é? É aí que está o perigo. É aí que Jesus está dizendo, olha, cuidado para não se encolerizar com o irmão. O irmão fez alguma coisa de mal, fez alguma coisa má, procura reconciliar, procura conversar, peça perdão, dê o perdão,
não alimente aquela raiva que vai se tornar essa cólera. Um dia escutei uma historinha que resume um pouquinho isso, né? Diz que o vizinho estava cansado de emprestar a enxada, né, para o irmãozinho ali. Estava cansado de emprestar a picareta, o martelo, a marreta. O vizinho não tinha nada, coitado, né? E emprestava várias coisas do vizinho ali, né? E ele foi tomado de uma raiva, foi alimentando aquilo no seu coração, no seu interior, e ele ficou pensando: se fulano vier aqui emprestar, eu não vou pedir emprestado, eu vou falar isso para ele. Não, já estou cansado, não vou emprestar não, estou usando, não vou emprestar não. Né? Já ficou pensando. E foi alimentando uma raiva. Não, se ele vier aqui, eu vou falar firme com ele. Aí já começou a mudar, mais um pouco ainda. Não, se ele chegar aqui, eu vou dar um soco na cara dele, porque ele vai ver só fica emprestando as coisas. Quando o vizinho bateu lá na porta, sabe o que aconteceu? O vizinho matou o outro, nem deixou o outro falar. E ele tinha ido lá buscar um copo d'água só, né? Mas ele deixou com que, ele foi criando um mundo. Não é assim que a gente faz? A gente vai criando um mundo. Minha esposa vai ver só, vou falar umas verdades para ela. E nem dá oportunidade para a esposa falar, já mata ela. Não é assim que muitas vezes acontece, minha gente? Se encolerizou, se deixou inflamar, a raiva subiu para a cabeça, veio para as mãos, e a violência aconteceu. Se encolerizar contra o irmão. Meus irmãos, não vamos fazer isso. Vamos alimentar em nós o Espírito do Cristo, o Espírito Santo, que é de paz, que é de reconciliação, que é de caridade, que impulsionou Santo Antônio e tantos outros santos, e que deve impulsionar também a cada um de nós. E eu gostaria de destacar 3 realidades de Santo Antônio, 3 virtudes pelo menos deste santo. Como eu já dizia, ele nasceu em Lisboa, lá no ano 1195. Primeiro ele se tornou frade agostiniano, entrou para a ordem, né, de Santo Agostinho. E depois, com o tempo, alguns missionários passaram por ali, franciscanos. Ele visitou um local onde haviam restos mortais, né, de alguns franciscanos que tinham dado a vida em Marrocos, na África, e ele se sentiu chamado novamente a dar a vida. Ele então saiu da ordem agostiniana e entrou para a ordem franciscana com o desejo de ser mártir, com o desejo de evangelizar os pagãos lá em Marrocos. Infelizmente ele não conseguiu chegar lá por causa da saúde frágil dele, mas o desejo de pregar a palavra continuava e inflamava o seu coração. Por isso que Santo Antônio foi um grande pregador. Ele estudou bastante e exercitava a pregação. Converteu muitos hereges. Então a primeira virtude de Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa, que eu gostaria que a gente pedisse a Deus, a graça da pregação, de anunciar a palavra de Deus. Padre, mas não tem como eu fazer isso, eu tenho medo do microfone. Não precisa ter medo do microfone, ele não vai te morder. Não precisa ter medo do microfone, porque você é chamado a pregar não somente através do microfone, ou não é verdade? É a nossa vida que precisa pregar, e hoje, graças a Deus, nós temos este instrumento, nós temos a TV Canção Nova, temos a rádio, temos vários meios de comunicação por onde a palavra de Deus chega, mas tem um mundo por aí, e vários mundos por aí, que não ligam à rádio, que não ligam à TV, que não ligam, que não acessam a internet, não acessam o cançãonova.com, para poder receber esse conteúdo. E sabe como é que o Evangelho vai chegar? Através de mim, através de você. Viu? Vai chegar através de mim, através de você.
Benza a Deus se chegar pela TV Canção Nova, pelas outras emissoras católicas, por um vídeo. Mas tem um mundo por aí, que talvez seja o seu pai, a sua mãe, seu irmão, seu vizinho, que não vai acessar de jeito nenhum a internet na Canção Nova, não vai ligar a TV Canção Nova, e você é chamado a ser este pregador lá. E Santo Antônio pregava, não somente na igreja, ele pregava nas praças, ele anunciava o reino de Deus lá nas praças. E vocês já conhecem a história, né? Quando ele foi pregar lá para os cátaros, né? Para aqueles que não acreditavam em Deus, e viraram as costas para ele, ele foi lá pregar para os peixes, né? E os peixes começaram a pular lá, o milagre aconteceu. Mas para dizer, um grande anunciador do Evangelho, um grande pregador da palavra de Deus. Meus irmãos, vamos pedir essa graça a nosso Senhor, neste dia, nesta Eucaristia. Eu sei que talvez alguns aqui estão pedindo um namorado, namorada, alguém para casar, mas não é o mais importante, casar ou não, o importante é fazer a vontade de Deus, o importante é ser santo, isso é o mais importante, meu irmão e minha irmã. Peça a graça de ser um grande pregador da palavra de Deus, como Santo Antônio o foi, um pregador apaixonado pela Eucaristia. Ele era padre, ele celebrava a Eucaristia. E vocês conhecem a historinha da mula? Conhece? Quando Santo Antônio estava pregando ali, alguns hereges ali estavam escutando, e um deles, né, agora um pouquinho mais de detalhe, né, um deles, desse cátaro, né, que não acreditava em Deus, que não acreditava, né, na Igreja Católica, no anúncio que a Igreja fazia, duvidou, rebatia aquilo que Santo Antônio ensinava. E aí ele chegou nesse ponto da Eucaristia. Pois é, eu não acredito na Eucaristia, isso e aquilo. Eu tenho uma mula lá, vou deixar ela 3 dias faminta. E aí eu quero ver, eu vou apresentar feno e você apresenta o seu Deus. Aquele que você diz o seu Deus. Diante de qual a mula se dobrar, se ela se dobrar diante da Eucaristia, então eu renuncio realmente a essas heresias e fico com o seu Deus. Foi feito esse desafio. E Santo Antônio fugiu desse desafio? Não, tá bom, então vamos lá. E aconteceu assim. Foi apresentado lá aquele feno para aquela mula, 3 dias, e nós sabemos muito bem, né? O cachorrinho, o gato, eles têm um instinto de sobrevivência. A mula, qualquer animal, minha gente. Até a gente, né? Até a gente. Não, tem que rezar, mas eu estou com fome. Não, vou comer primeiro, depois eu vou rezar. Não é assim que a gente faz? Não oferece. Mas aquela mula se dobrou diante da Eucaristia. Era um homem profundamente eucarístico, Santo Antônio. Pregador da palavra de Deus, um homem que amava a Eucaristia. E que bom que você está aqui, viu? Que você que participou da quinta-feira de adoração, que você pôde também reverenciar Jesus na Eucaristia, e toda quinta-feira pode vir, que tem quinta-feira de adoração aqui na Canção Nova, viu? Um grande pregador da palavra de Deus, um grande irmão que amava a Eucaristia. E o terceiro ponto, o homem da caridade com os pobres, próprio de quem é franciscano, né? Mas não é só de quem é franciscano, quem também é salesiano, quem é também dominicano, quem também é Canção Nova, quem também é cristão, deve ser caridoso, devemos amar, irmãos, os pobres. E Jesus prometeu, não tem como a gente fugir, pobres sempre tereis. E é verdade, né? Não tem como fugir. Até quem mora num condomínio fechado, tal, tem que sair lá do condomínio, não tem?
E quando sai, o que encontra? Encontra os pobres, encontra os necessitados. E é claro, são esses necessitados de pão, de água, de roupa, sim, mas quantos pobres no espírito. E nós somos chamados a dar de comer, a dar de beber a esses que realmente não têm o que comer, não têm o que beber, mas principalmente aqueles que já estão fastiados também, mas que precisam do pão da palavra, que precisam do pão da companhia, do pão da caridade, que eu e você podemos dar. Vamos pedir essa graça a Santo Antônio, neste dia especial. Não peça um amorzinho não, viu? Peça o amor, o Cristo. Peça a graça de se apaixonar cada vez mais pelo amor, com A maiúsculo. E porque você o ama, pregue-o, anuncie-o. E porque você o acolheu, o abraçou, vivamos a caridade. Vivamos o amor a Ele, presente na Eucaristia. Vamos pedir essa graça a Santo Antônio neste dia. Fica de pé um instante. Te convido a ficar de pé. Isso ajuda a rezar, então põe a mão no seu coração. Fecha um instante os seus olhos. Se concentra agora na oração. Diante disso que partilhamos, desta palavra que escutamos, o Antigo Testamento, aquilo que era oculto ainda, embaçado, se tornou claro em Jesus Cristo. Estamos no tempo do Cristo, estamos no tempo do Espírito, e o mesmo Espírito Santo, que impulsionou cada apóstolo, que impulsionou cada santo, é o mesmo Espírito que está aqui sobre nós, que repousa sobre nós. Nós estamos no tempo do Espírito. E foi o Espírito Santo que impulsionou Santo Antônio, a mesmo dentro de já um chamado que ele já tinha, fez com que ele tivesse um novo chamado, e abandonou todas as estruturas que ele tinha já, e foi para os franciscanos. E ali ele procurou viver a pregação, procurou viver o amor à Eucaristia, procurou viver o amor aos pobres. Meu irmão, minha irmã, peça essa graça a nosso Senhor nesta tarde, nesta hora, a graça de ser um pregador da palavra de Deus, de anunciar o Cristo com a sua vida, com as suas palavras. Vá pedindo a nosso Senhor isso, essa graça que Santo Antônio teve. Vá pedindo a graça de você ser um apaixonado por Jesus na Eucaristia, de amá-lo, de ter toda reverência a Jesus na Eucaristia, de ter todo o cuidado em recebê-lo em suas mãos, de colocá-lo em sua boca. Mas peça também a graça, meu irmão, minha irmã, de amar a Jesus nos pobres, de amar a Jesus nos necessitados, de amar Jesus nos marginalizados, naqueles que estão lá na sua casa, naqueles que nós encontramos na rua. E Senhor, nos dê mesmo esta graça de amá-lo nos mais necessitados. E por isso, Senhor, não vamos mais matá-los com a nossa língua, com o nosso olhar, com a nossa ignorância, mas queremos amá-los, Senhor, realmente, de fato, como fez Santo Antônio, como fizeram tantos outros santos. Senhor, dá-nos esta graça, neste dia e nesta hora. Sim, Senhor, a graça especial que comporta este santuário, porque o Senhor disse, o Senhor prometeu, que os olhos do Senhor
estão abertos, que os ouvidos do Senhor estão atentos à oração feita neste lugar. Senhor, escuta a nossa oração nesta hora. Senhor, escuta a oração do teu povo que está em casa, que agora pede a graça de te amar, de te amar e de te amar, de te amar e anunciá-lo, de te amar e de reverenciá-lo na Eucaristia, de te amar e de te amar no pobre, de te amar no necessitado. Senhor, escuta a nossa oração nesta tarde, nesta hora. Senhor, os teus filhos que estão aqui, pode até ser, Senhor, que eles vieram pedir outras coisas, mas, Senhor, a tua palavra agora nos indica o que nós realmente devemos pedir. Pedir para amar o Senhor, e basta. Senhor, dá-nos a graça de te amar, de todo o nosso coração, de levar a sério a nossa vida cristã daqui para frente, Senhor. Dá-nos essa graça, Senhor, por intercessão de Santo Antônio, Senhor, nós te pedimos nesta hora, Senhor. Vá fazendo a sua oração aí no seu coração, no seu interior. E eu apenas motivei com essas 3 realidades. Mas qual é a outra graça que você mais necessita? Apresenta agora então ao Pai. Apresenta a Jesus, apresenta o Espírito Santo. Conforme o Espírito te impulsiona a pedir, peça, irmão, peça. É a graça da paciência, é a graça de poder partilhar mais, é a graça de uma verdadeira conversão. Peça a nosso Senhor, não tenha medo, os olhos do Senhor estão abertos, os ouvidos do Senhor estão atentos à oração feita neste lugar. Obrigado, Senhor, obrigado por nos acolher, obrigado por nos ouvir, obrigado por nos ver, Senhor, neste santuário, nesta casa de misericórdia. E nós cremos, Senhor, que o Senhor vai nos atender conforme a tua vontade. Nós cremos, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.